Apresentação sobre a gestão das atividades de manutenção. Elaborado por Rogério Battistoni. As atividades de manutenção têm se tornado cada vez mais significativas em apoiar os processos organizacionais. Assim, as organizações devem buscar administrar suas atividades de manutenção para que as mesmas contribuam positivamente para o alinhamento estratégico da organização. Manutenções bem conduzidas geram benefícios, tais como menos perdas de materiais durante a produção, menos perdas de produtos por má qualidade, maior atendimento aos prazos de entrega, menos gastos com adversidades, menor depreciação do patrimônio, mais produtividade, etc. Por outro lado, muitos profissionais responsáveis por atividades de manutenção não conseguem mostrar os resultados destas atividades, consequentemente são criticados, são considerados improdutivos, entram em conflitos com seus superiores e ficam desmotivados. O objetivo deste artigo é sugerir um modelo simples e prático que operacionaliza as principais rotinas envolvidas no processo de gestão das atividades de manutenção e apresentação dos seus resultados. Primeiramente, a organização deve relacionar suas máquinas, equipamentos e instalações passíveis de manutenção. As máquinas, equipamentos e instalações também devem ser identificados fisicamente, conforme a lista relacionada, ou seja, cada máquina deve ser identificada com placas, etiquetas, pintura, etc. Deve-se elaborar uma ficha para cada máquina, equipamento e instalação relacionadas anteriormente. A mesma ficha também deveria conter um checklist com a descrição das atividades de manutenção a serem feitas na máquina, equipamento e instalação. Deve-se elaborar também um plano para as manutenções. Durante a rotina das atividades de manutenção, após cada intervenção deve-se registrar na ficha da máquina referente o histórico das principais ocorrências. Por fim, devem ser elaborados indicadores para demonstrar a eficiência e eficácia das atividades de manutenção. Estes indicadores devem ser apresentados através de relatórios, gráficos sempre que possível. A organização deve possuir algum sistema para organizar e controlar as informações das manutenções. O sistema referido pode ser simples como, por exemplo, uma planilha em Excel. Este sistema deve gerar e atualizar automaticamente os índices das manutenções. O foco aqui é demonstrar o histórico de forma a permitir o monitoramento e análises dos resultados das manutenções em relação às suas metas. Veja a seguir um vídeo com uma demonstração dinâmica de um modelo de planilha, simples e prática, como sugestão para operacionalizar as principais rotinas envolvidas no processo de administração das atividades de manutenção e a apresentação dos seus resultados. Primeiramente, deve-se relacionar as máquinas, equipamentos e instalações passíveis de manutenção. Esta relação deve ser o mais completa possível, onde cada máquina deve ser descrita quanto ao seu número, referência, nome, setor em que é alocada, etc. As planilhas já estão parcialmente preenchidas com alguns dados fictícios para facilitar e dinamizar a apresentação. Será feito o cadastro de uma máquina como exemplo. Como foi dito anteriormente, as máquinas, equipamentos e instalações também devem ser identificados fisicamente, conforme a lista relacionada, ou seja, cada máquina deve ser identificada com placas, etiquetas, pintura, etc. Em cada ficha de máquina deve ser relacionados os componentes passíveis de manutenção, os fabricantes e fornecedores dos componentes, bem como observações importantes relativas à manutenção de cada componente. Será feito o cadastro de um item como exemplo.
A mesma ficha também deveria conter um checklist com a descrição das atividades de manutenção a serem feitas na máquina, equipamento e instalação. Ou seja, o que deverá ser feito, a frequência que será feito, se diária, se semanal, se mensal, se semestral, se anual, se após uso, etc., se a atividade de manutenção é corretiva, preventiva, preditiva, ou autônoma. Será feito o cadastro de um item como exemplo. Deve-se elaborar também um plano para as manutenções. Na elaboração deste plano devem ser consideradas as fichas de todas as máquinas, conforme descrito anteriormente. Assim, este plano deve considerar as previsões de atividades de manutenções de todas as máquinas, equipamento e instalações. Será feito o cadastro de um item como exemplo. Durante a rotina das atividades de manutenção, após cada intervenção, deve-se anotar na ficha da máquina o histórico das principais ocorrências. Estas anotações são essenciais para servir de histórico para lições aprendidas, planejamentos futuros, etc. Por fim, após cada anotação em ficha de máquina, deve-se inserir as informações sobre as intervenções em um formulário eletrônico próprio. Estas informações são essenciais para a elaboração automática dos indicadores das atividades de manutenção. Será feito o cadastro de um item como exemplo. Por fim, devem ser elaborados indicadores para demonstrar a eficiência e eficácia das atividades de manutenção. Estes indicadores devem ser apresentados através de relatórios, gráficos sempre que possível. Os principais indicadores são: ocorrências, dedicação e gastos com as manutenções por máquinas, equipamentos e instalações. Em outras palavras, estes indicadores demonstram em quais máquinas gasta-se mais tempo e dinheiro. Observe que as colunas dos gráficos são apresentadas sempre da maior para a menor. Ocorrências, dedicação e gastos com as manutenções por tipos de falhas. Em outras palavras, estes indicadores demonstram em quais falhas gasta-se mais tempo e dinheiro. Ocorrências, dedicação e gastos com as manutenções por tipos de manutenção. Em outras palavras, estes indicadores demonstram em quais tipos de manutenção gasta-se mais tempo e dinheiro. Disponibilidade das máquinas, equipamentos e instalações para a operação. Quanto maior for este indicador, melhor. Atenção! Observe que nos gráficos existe uma linha que indica a tendência de queda ou aumento ao longo do tempo, além do índice anual. Os indicadores referentes ao tempo médio entre falhas e ao tempo médio para falha serão apresentados conjuntamente, neste caso, pois são referentes ao total do mês e não individual de cada máquina. Quanto maior forem estes índices, melhor. Tempo médio para reparo, para itens centrais do processo produtivo ou que demandam tempo significativo para o reparo. Quanto menor for este índice, melhor. O modelo para a gestão das atividades de manutenção apresentado pode ser aplicado em micro e pequenas empresas que ainda não possuem nenhuma sistematização das suas práticas de manutenção. O artigo não contemplou os assuntos: análise da criticidade das máquinas e equipamentos, gestão dos materiais, custos da manutenção em relação ao faturamento, priorização de atividades e tarefas, etc. Para saber sobre estes assuntos, leia os demais artigos em nossa página. Esperamos que esta apresentação ajude você a fazer melhor a gestão das atividades de manutenção na sua empresa. Para obter uma cópia da planilha usada na apresentação, bem como para obter mais informações sobre este tema, visite www.batistone.com ou escreva para o e-mail rogerio@batistone.com. Desejamos que tenha sucesso. Muito obrigado.